Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração, mas existe mais, e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da sua palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store, e encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Alegria ter você aqui conectado conosco. É um prazer que nessa manhã todo o movimento do céu, que já alcançou a sua casa, já alcançou a sua vida, esteja agora conectando você a essa palavra do céu. É uma notícia do céu para a sua vida. O tema de hoje é: viva uma fé inabalável. Sabe, quando a gente está numa tempestade e você está no oceano, quanto mais raso você estiver, maior será o nível de turbulência que virá sobre a sua vida. Mas quanto mais profundo você for, mais paz, mais tranquilidade você vai sentir. E as turbulências não alcançarão você. Fé inabalável significa estar tão profundo, no lugar tão profundo, que as turbulências dessa terra não serão capazes de destruir você. Não serão capazes de provocar turbulência em você, a ponto de te destruir. Estamos vivendo tempos difíceis. E a pergunta que vem sobre nós: como estamos vivendo esses dias? Como estamos vivendo nesse tempo de pandemia? Qual é a sustentação que está sobre nós? Em Mateus 9, no versículo 29, diz assim: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Que a base da nossa fé seja de fato a raiz que vai extrair as coisas mais profundas do Pai sobre a nossa vida. Deixa eu contar uma coisa. Nós, como cristãos, como aqueles que creem em Deus, a nossa raiz não é na terra, a nossa raiz é o céu. Nós somos uma árvore de cabeça para baixo, estamos com a raiz no céu e damos frutos na terra. Uau! A fé inabalável significa ter uma confiança profunda em algo que não é perene, não é efêmero e não é passageiro. Em 1 João 5, no versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Se você tiver uma fé fraca, errada ou disfuncional, isso vai comprometer a sua vida. Mais do que nunca, eu e você, em Cristo, recebemos uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. Nós não somos daqueles que creem apenas com o pensamento, apenas sobre algo abstrato. Somos daqueles que creem porque vivemos a partir dessa realidade. Só tem um jeito de ver a vida: a partir da fé. Deixa eu te contar uma coisa: olhar para você, olhar para a sua história sem fé é ver uma mentira. Olhar para a sua vida sem a perspectiva da fé significa não identificar o olhar do reino a seu respeito. Em outras palavras, essa visão é limitada, disfuncional, não é prática e é errada. Por isso, a fé é a única forma de se viver. Em Hebreus 11, no versículo 6, aqui
um capítulo inteiro dedicado, chamado Hall da Fé, grandes homens de Deus, como eu e você, que decidiram experimentar da fé. E no versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Você não pode servir e adorar a Deus sem ter fé nele. E essa fé, ela é maravilhosa. Ela não é uma fé apenas apoiada em Deus, mas apoiada em Deus na expectativa daquilo que ele fará. Porque este, de fato, é o fundamento da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se veem. Tem coisas que você crê hoje e que amanhã você vai ver com os seus olhos físicos. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazendo a você um encorajar, venha promovendo você para uma nova estação. Em 1 Coríntios 2, versículo 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em um outro momento o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: as palavras que eu estou falando a vocês não são palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Tanto esse versículo como este que eu acabei de falar, eles referem ao seguinte: se a fé que nós temos, ela é uma fé baseada na sabedoria humana, se aquilo que eu creio é a partir dessa terra, não haverá manifestação de poder, porque a minha fé, ela precisa estar voltada para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar, para aquele que é o alfa ou o ômega, para aquele que começa e que termina, para aquele que é o caminho, para aquele que sustenta a minha vida, aquele que me transportou das trevas para a luz, aquele que morreu por mim. É nessa fé que nós vamos aprofundar a nossa experiência de viver uma vida real e verdadeira. Essencialmente, você precisa de uma fé viva, funcional e vitoriosa sobre o mundo, a carne e o diabo, para, primeiro, adorar. Em João 9, no versículo 38, então o homem cego que ficou curado disse: Senhor, eu creio, e o adorou. A adoração, ela é fundamentada na fé. A adoração, ela é movida pela fé. O que é a fé? É tornar algo que está nos céus meu. A fé é uma forma de tornar a seu aquilo que está disponível para todos. A fé é uma apropriação de valores eternos. E por meio da adoração, através da fé você pode adorar, através da fé você pode servir. Em João 14, no versículo 12, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em Jesus Cristo não apenas caminha o caminho dele, mas parte do caminho dele. Eu gosto muito da expressão: olha, se você quer me seguir, então toma a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque a cruz, ela não é uma proposta de uma vida de dor que Deus planejou para você. A cruz é o ponto de partida. Você parte da cruz para vivenciar tudo. Em outras palavras, o que Jesus Cristo disse na cruz? Está tudo consumado. Essa é a palavra que você está partindo. A partir de tudo está consumado, agora eu posso viver uma vida realizada, vitoriosa, satisfeita e plena. Eu posso servir. E também essa fé, ela também me leva a concluir. Veja, em 1 Timóteo 1, versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Veja, não é porque você começou a andar sobre as águas que isso significa tudo. Lembra? Nós vimos um dos momentos dos discípulos de Jesus. Pedro caminha sobre as águas, e quando ele caminha sobre as águas, ele se distrai, e afinal de contas, pecado é isso. O pecado
não é necessariamente estar afogando. Afogar é a consequência, o pecado é se distrair. A palavra pecado significa isso, é perder o alvo, perder o foco. No momento em que Pedro olhou para a tempestade, ele se distraiu. E aquela fé que ele tinha, que o colocou sobre as águas, ele perdeu. E ela então aquele momento se torna um motivo dele começar a afogar, e Jesus Cristo levanta. Hoje há uma mão estendida para você, é Jesus Cristo de Nazaré, restaurando você à posição de fé inabalável, capaz de andar sobre as águas. Essa palavra de hoje está baseada em Efésios 5, versículos de 1 a 20. Peço que você abra esses versículos, acompanhe esses versículos na sua Bíblia, anote, escreva, deixe que o Espírito Santo traga a realidade sobre a sua vida, para que você possa de fato se apropriar disso. Em Efésios 5, no versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos na luz. É uma palavra muito forte. Só tem um jeito das trevas recuarem, é quando a luz avança. À medida em que a luz de Cristo avançar na sua vida, será a medida em que as trevas vão recuar. A melhor forma de você manter uns animais distantes de você numa floresta é acender o fogo. A primeira coisa que Deus fez no meio do caos foi acender a luz. Disse Deus: haja luz. Sabe por quê? Porque é a luz que faz com que as trevas recuem. Essa é a proposta, uma palavra forte, uma palavra poderosa. É baseada na palavra dos filhos da luz, que sustentamos de fato a nossa vida, o nosso jeito de viver. Aqui em Efésios 5, o que nós temos é o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu vou explicar para vocês, de fato, o que é ser filho de Deus. Como nós devemos viver como filhos de Deus. E então, ele nos traz essa palavra de vitória, de uma fé inabalável, daqueles que andam como filhos de Deus. Uma fé inabalável dentro de você, afirma quem você é. E quem você é? Você é um filho amado de Deus. Nosso 30 semanas nós falamos isso. Eu sou um filho amado de Deus. No primeiro versículo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitar vem de mimese. É interessante que o mimetismo, ele é uma característica de animais. Você sabia disso? O mimetismo é uma característica de alguns animais que se utilizam de características de outros animais para espantar os predadores, para que ele sobreviva no meio da floresta. Nós só temos um jeito de sobreviver nessa terra: imitando o Pai. Você, como filho de Deus, você é a cara do Pai. Você reflete o Pai. Olhar para o Filho é olhar para o Pai. Jesus Cristo nos ensinou isso. Jesus Cristo veio nos ensinar sobre Filho. Nós temos falado tanto sobre paternidade bem resolvida. O foco da paternidade bem resolvida não é o pai, porque o pai continua sendo pai. Deus não deixa de ser pai porque nós decidimos viver como órfão. Ele ainda continua sendo pai. Ainda há uma disposição paterna de Deus a seu respeito, a meu respeito, mesmo que eu decida viver distante dessa realidade. Quando nós ouvimos isso, então, eu preciso saber de uma coisa: que Jesus Cristo veio para a terra para ensinar o homem a ser filho. Porque foi isso que nós perdemos no Éden. Nós esquecemos o que é ser filho. E ser filho é ter a cara do Pai. Ser filho é carregar o perfume do Pai. Ser filho é caminhar por onde o Pai caminhou. Que as nossas obras revelem a presença do Pai na nossa vida. A fé inabalável afirma que você é resgatado pelo amor. No versículo 2, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Já houve uma entrega de amor? Ei, deixa eu contar uma coisa.
Você em Cristo Jesus não é um poço, você é uma fonte de amor. Você é agora aquele que tem capacidade, ou aquela que tem a capacidade de entregar amor em lugares áridos, de compartilhar o amor, porque na cruz de Cristo você acessou a fonte. Então a palavra de Deus diz: vivam em amor. Essa palavra viver em amor significa andar em amor, caminhar em amor. Isso significa que esse é o jeito, essa é a marca dos filhos de Deus, o amor. Não apenas fomos alcançados, mas fomos transformados por Ele. Um dos versículos que nos ensina sobre o poder do amor, ele diz que o amor lança fora todo o medo. Essa palavra lança fora significa que eu pego alguma coisa que está comigo e entrego para outra pessoa e digo assim para ela: olha, isso daqui é lançar fora, olha, está nas suas mãos, eu não quero nem saber o que você vai fazer com isso, eu confio em você. Lançar fora significa acessar um lugar de confiança, acessar um ambiente de confiança de tal maneira que eu sou capaz de confiar os meus maiores temores àquele que me ama, aquele que se entregou em amor por mim. Você foi resgatado pelo amor e você pode lançar fora todo medo. Quem sabe você não está nem conseguindo dormir nesses dias, né? Talvez você esteja tentando dormir e a ansiedade tem tomado conta do seu coração e você começa a pensar nas contas, você começa a pensar nas coisas que, eu acho que eu vou ser demitido, o que que vai acontecer com meu filho, o que que vai acontecer com meu marido, o que que vai acontecer com a minha esposa. Quem sabe você não tem sido travado pelo medo, não está conseguindo sair de casa, porque tem o problema da pandemia. E o que que vai acontecer agora com o Brasil? O que que vai acontecer comigo? Deus te convida hoje a acessar o amor dele, porque você foi resgatado pelo amor dele. E através desse amor, você lançar fora todas as suas preocupações. Você também é santo, regenerado e grato para a glória de Deus. Versículos 3 e 4 de Efésios 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Eu estava pensando esses dias, pecado significa separar o homem de Deus, separar o relacionamento. E santidade é separar do pecado para manter a aliança. Veja que lindo. Deus te convida, de fato, me convida a vivenciar essa vida como santo. Veja como é lindo. Sejam santos porque eu sou santo. A santidade não é algo que está distante, é algo ao meu alcance. Não é algo que está longe de mim, mas é algo que eu posso viver. A santidade é a influência da presença de Deus transformando a minha moralidade, transformando a minha ética. E a palavra aqui diz assim, olha, ao invés disso, haja com ações de graças. A palavra é eucaristos, que significa grato, agradável, vitorioso, generoso. Esta é a chave para uma vida em santidade. Você é santo. E o que seria então buscar a santificação? É adequar a minha atitude a minha essência, é adequar o meu estilo de vida àquilo que eu me tornei em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, viver a Bíblia, vivenciar a realidade da palavra de Deus, será distante, será frustrante, porque é impossível obedecer sem Cristo, é impossível obedecer sem o Espírito. Veja, por isso nós entramos
num quarto princípio. A fé inabalável afirma que você é servo fiel e obediente. Versículos 5 e 6. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na obediência. Obediência não tem a ver com a minha força de vontade, mas com a fraqueza dos meus joelhos. Obediência tem a ver com o nível de quebrantamento. Nem eu nem você temos condições de obedecer. A única coisa que nós temos condições é de nos render. A obediência é a característica daqueles que estão de joelhos diante da presença e dizem: Senhor, eu sou impuro, eu não tenho condições, o que eu posso fazer? Isaías, quando vê a presença de Deus, ele fala: sou um homem de lábios impuros. Então o anjo toca com uma tenaz na boca de Isaías, e ali ele começa a profetizar. Um coração quebrantado e arrependido. A nossa fé deve ser firmada num coração conectado a Deus. Eu sempre penso naquela realidade do vaso, sabe? Se você pegar o vaso de barro, enquanto o barro, ele ainda não secou, ele é moldável. Mas à medida em que ele vai secando, não é mais possível moldar aquele vaso. E o que é quebrantar? Quebrantar significa ser quebrado para ser refeito. Quebrantar significa você enrijeceu no lugar que eu ainda não tinha preparado para você se tornar. Então eu preciso agora quebrar você para refazer você. O coração quebrantado significa: Deus, eu estou disposto. Onde foi que eu enrijeci e que eu preciso ser quebrado? Onde foi que eu achei que era essa forma correta de se viver, que precisa hoje ser mudada? Mas o coração sensível significa se tornar um barro moldável nas mãos de Deus. Então, eu preciso viver com essas duas dimensões: ser moldado e em alguns momentos ser quebrantado. A fé inabalável afirma que você é discípulo maduro. A maturidade não tem a ver com um lugar que eu ultrapassei. Sabe, quando nós falamos sobre maturidade, numa perspectiva terrena, veja que interessante. Um filho maduro é aquele que sai de casa. Mas, numa perspectiva do reino, o filho maduro é aquele que permanece dependente do pai. Não é a independência que revela a maturidade. Sabe por que disso? Porque na perspectiva terrena, nós precisamos ensinar os nossos filhos a maturidade para que eles busquem a dependência de Deus. Qual é o tempo que os nossos filhos vão passar com a gente? É o tempo suficiente para aprender a ter um coração dependente. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos ser como crianças. E ser como criança significa: eu dependo de você, de Deus, de todos os jeitos. O filho maduro, o discípulo maduro, é aquele que permanece constantemente dependendo de Deus. Pela fé com Cristo, você tem discernimento, no versículo 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernimento é a perspectiva celestial influenciando a minha dimensão terrena para identificar aquilo que está movendo na terra, numa perspectiva do reino. Também pela fé com Cristo, eu sou frutífero em obras. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. O nosso Deus não esconde. A palavra apocalipse significa descortinar.
revelar. Ou seja, Deus é aquele que abre as cortinas do céu. Deus não escondeu os mistérios do céu da gente, mas para a gente. Porque há uma dimensão linda na parte de Deus, é que Ele ama que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque Deus não esconde, Ele revela. Então, se tem algo oculto, deixe que a luz venha brilhar sobre essa área. Sou ativo no ministério, porque por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É um despertamento. Nós estamos vivendo um ano de avivamento. Você sabe o que é o ano de avivamento? O ano de avivamento não é a conquista da cidade. Esse é o desdobramento. O avivamento significa tornar vivo aquilo que um dia estava vivo. Em outras palavras, é o despertamento da igreja. Eu e você estamos sendo convidados por Deus para sermos despertados. Nós somos aqueles que não dormem para acordar uma geração que não acorda. Vamos ser despertados para transformar a nossa realidade. A fé inabalável é o despertamento para servir o reino dos céus. Ela vai promover isso, porque o discípulo maduro, ele está ativo no ministério. Sou sábio no procedimento, é uma outra característica de um discípulo maduro. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que interessante. Não é a terra que vai determinar as oportunidades. Esses dias, conversando com alguns homens de Deus, e eles disseram assim: olha, eu decidi não planejar, porque não dá para saber ainda quando que a vacina vai ser realizada. Então eu estou esperando a vacina chegar para a gente poder planejar. Eu falei: meu Deus, não é esse o nosso chamado. Nunca a terra foi o cenário de ponto de partida dos homens de Deus. O céu é o nosso ponto de partida. Nós começamos do céu. Quem sabe hoje você não está adormecido nessa realidade, tentando esperar oportunidade nos dias maus. A oportunidade é o que Deus está fazendo, não o que está acontecendo na terra. Eu e você, então, podemos viver como os discípulos maduros. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E deixo esse último princípio para a sua vida. A fé inabalável afirma que você é ministro consagrado, cheio do Espírito. Quando eu vivo uma fé inabalável, eu não sou embriagado pelas coisas desse mundo, mas eu sou cheio do Espírito. No versículos 18 a 20, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Como ministros de Deus, como aqueles que servem ao reino, a nossa vida não é baseada em prazeres momentâneos, mas numa alegria ultra circunstancial, numa felicidade, porque nós somos cheios do Espírito. Eu separei um trecho aqui para você, na versão The Passion Translation, e eu queria trazer para você o Salmo 23, versículos 5 e 6. Eu queria ler, eu queria que você, nesse momento, recebesse essa palavra. Talvez hoje você esteja assim, sentindo assim, mas olha essa palavra poderosa sobre a sua vida. Você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando os meus inimigos se atrevem a lutar.
você me unge com a fragrância do seu Espírito Santo. Então me dá tudo que posso beber de você, até que o meu copo transborde. Então, por que eu temeria o futuro? Somente a sua bondade e o seu terno amor me perseguem todos os dias da minha vida. Então, depois, quando minha vida terminar, voltarei à sua gloriosa presença para estar para sempre com você. A fé inabalável é a fé que exala a fragrância do Espírito Santo. Você vai poder beber do Espírito Santo, estar tão cheio dele, que você vai exalar esta fragrância. Uma flecha inflamada enviada para servir a nova aliança, atingindo em cheio os planos de Satanás e expandindo o reino de Deus. É sobre isso. A fé inabalável é aquela capaz de destruir as obras do inimigo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Não há intenção do inimigo que seja capaz de resistir aos ataques da cruz, ao sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus nos diz que o Cordeiro de Deus veio para ser sacrificado. E você sabe o que acontece? Deus enviou o Cordeiro para matar aquele que ruge como leão, porque no reino, sacrifício é a linguagem, entrega é a linguagem, amor é a linguagem. Você pode confiar em Deus, porque você é um filho amado dele, você será enviado por ele. A fé inabalável vai estabilizar as suas emoções e a sua vida. Nesse momento, eu quero ler alguns versículos com você. Eu queria que você permitisse que Deus fosse ministrando ao seu coração para você, de fato, colocar diante dele: Senhor, como eu estou vivendo? Onde está o fundamento da minha fé? Onde está de fato, onde os meus pés estão pisando nesse momento? Em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. O que você está chamando de impossibilidade, eu creio que será chamado de milagre. O que você está dizendo que não dá, eu creio que Deus está falando hoje para você: é possível. Como nós falamos na campanha da vitória, é impossível, mas Deus pode. É impossível, porque não foi projetado para suas mãos, mas foi projetado para que Ele fizesse. E Ele pode todas as coisas. Em Lucas 11, no versículo 10, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O que você guarda é o que você atrai. Então, se você quer mudar a qualidade do que se aproxima de você, mude a despensa do seu coração. Mude o que você está guardando por dentro. E você vai sentir que aos poucos, o que você vai atrair é aquilo que Deus tem para você. Então, à medida em que eu me aproprio da palavra, à medida em que eu torno minha palavra, o meu coração está abastecido da palavra. Então, o que está fora vai sendo atraído até o meu coração, até a minha vida. Porque é o que Deus tem para mim. Em Mateus 9:29, como lemos: que lhe seja feito segundo a fé que você tem. É exatamente isto que eu sou em Cristo. Você é filho, resgatado, santo, servo, discípulo, ministro da nova aliança. E por isso, a sua vida é baseada nesta fé. Em 1 Coríntios 15, no versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau!